Bem, pessoal, nós vamos continuar agora o nosso estudo sobre sucessão testamentária. Olha só, e o tema aqui que nós vamos abordar para começo de conversa são os pressupostos da sucessão testamentária, tudo certo? Então esse aí é o tema que nós vamos enfrentar a partir de agora. Muito bem, quando nós falamos de sucessão testamentária, é importante nós compreendermos que nós temos basicamente três linhas de princípios para o nosso estudo. Então, o primeiro princípio que nós temos, não gosto de usar muito essa palavra princípio, né? Mas a primeira base, o primeiro parâmetro que nós temos que ter é que há um respeito à legítima. Então, deve existir um respeito à legítima. Esta é a primeira baliza para a sucessão testamentária. A segunda, a grande baliza ali, é o respeito à forma de declaração. E o terceiro, também que devemos observar, é a verificação da capacidade sucessória ativa, ou você pode também colocar assim, capacidade para testar. Então essas aqui são as três regrinhas básicas que nós temos quando falamos de sucessão testamentária. Para ter sucessão testamentária, em primeiro lugar, tem que respeitar a legítima. Para ter sucessão testamentária, tem que respeitar a declaração da última de vontade, porque não tem como ter testamento se não se respeita a vontade do testador. E em terceiro aspecto, não esqueça também que deve-se verificar quem está testando, qual se ele tem capacidade para fazer o testamento ou não. Tudo certo? Então, nós precisamos ter essas compreensões aí. Vamos entender cada uma dessas regras agora para que isso possa ficar mais claro. Então, olha só. Primeira regra que eu falei para vocês é o respeito à legítima, né? Então, olha só, vamos revisar as bases da legítima lá que temos. Olha só, havendo herdeiro necessário, o testador só pode dispor da metade da herança. Então, quer fazer testamento? Quero. Tem herdeiro necessário? Tem. Então, já sabe, só pode herdar 50%. É a famosa parte disponível, tudo bem? Olha só pode metade da herança. Porque o 1843,6 fala, olha, pertence aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários, gente? Cônjuge, ascendente e descendente. Olha só, deles é a metade, tudo bem? Então esse aí é o primeiro regramento que nós temos. Toda pessoa capaz de dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte dele, né? Olha só, ou de parte dele para depois da sua morte. Então toda pessoa capaz. Então, olha só, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre esse toda pessoa capaz, beleza? Então, essa é o primeiro regramento, essa é a primeira baliza que nós temos quando falamos dos pressupostos da capacidade testamentária. Então, olha só. Em segundo aspecto, nós podemos também observar o respeito à forma da vontade, à declaração da última vontade. Vale dizer, se nós estamos diante de um testamento, é necessário compreender que, olha só, não se pode abrir mão de privilegiar, de respeitar a vontade do testador. Não pode, minha gente. Então, olha só, então o testamento tem uma forma estabelecida. E essa forma, esses requisitos que nós já começamos a trabalhar na outra aula e agora nós vamos aprofundar um pouquinho, é para quê? Ah, porque tem que ter uma formalidade. Não! Mas é uma maneira de proteger, olha só, de proteger a vontade que foi estabelecida ali pelo testador, por aquele que faleceu. E em terceiro aspecto, nós também temos agora sim, é a capacidade testamentária, é a capacidade para testar ou a capacidade sucessória ativa. Nós precisamos verificar pelo ordenamento jurídico quem pode testar. Eu sei que você já olhou lá no 1857 que diz, olha, toda pessoa capaz pode testar. Toda pessoa capaz pode testar. Então você deve estar pensando o seguinte, então os incapazes não podem testar. Tudo bem, então os incapazes não têm. Se toda pessoa capaz pode testar, os incapazes não podem testar. Tudo bem, agora preste atenção. Aqui que você tem que entender. Porque no ato de fazer, olha só, também não pode testar aquele que não tiver discernimento. Aquele que não tiver discernimento para testar.
E aí eu vou pedir para você ir acompanhando comigo na tela, que eu vou te mostrando os artigos, né? Olha só, o artigo 1860 diz: podem testar os maiores de 16 anos. Não faz assim no teu caderno, ó. Quem pode testar? O capaz. Tudo bem? Quem não pode testar? O incapaz, lógico, e aquele que não tem discernimento. Então, olha só, aquele que não tem discernimento não pode testar. Agora, o parágrafo único ele dá um detalhe, porque ele fala assim: ei, mas podem testar os maiores de 16 anos. Podem testar os maiores de 16 anos. Aí eu sei que a pergunta parece um tanto boba, mas isso já foi parar no STJ. Então eu coloco aqui, ó, eu tenho que olhar para essa idade, para essa questão do discernimento, no momento da feitura, da lavratura do testamento. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui isso. Olha só, imagina que eu tenho 15 anos e eu faço testamento, mas quando eu morro eu estou com 18. Esse testamento é válido? Não é. Por quê? Eu tenho que olhar para a idade no momento do testamento. Outro caso curioso, a pessoa tinha o discernimento, mas quando morreu não tinha mais o discernimento. E aí, cabe agora esse testamento é válido? É, porque no momento do testamento ela tinha discernimento. Então, olha só, os capazes podem, os incapazes não podem. Mas o cuidado, que aquele que já tem 16 anos, o parágrafo único autoriza. E cuidado, preste atenção, troca de caneta. Porque esse maior de 16 anos, ele não precisa de assistência de ninguém. Então não é igual aquela capacidade lá do Código Civil, que é a partir dos 18 anos. Não. Para o testamento, com 16 anos, já pode testar. Eu vou mostrar para vocês mais um artigo, que é o 1861. A incapacidade, olha só, superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz. Se valida com a superveniência da capacidade. Então, olha só, a incapacidade superveniente não invalida, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniente capacidade. Então, grava isso. Quando é que você tem que verificar a idade do testador? No momento. Quando é que você tem que verificar o eventual discernimento do testador? No momento da lavratura. Tudo bem? Então, não esquece essas questões que serão bastante importantes para o teu estudo. Para o teu estudo 1860 e 1861. Então, aqueles que podem testar são aqueles que possuem capacidade e, além da capacidade, têm que ter discernimento e também aqueles maiores de 16 anos. Então, organiza. Quem pode testar são aqueles, eu até coloco na tela para você, olha só, são aqueles que possuem capacidade e discernimento. Cuidado, se liga, não basta ser capaz. E também nós temos aí os maiores de 16 anos. Agora tem uma observação que eu já quero que você grave aí, que depois eu vou falar, mas eu gosto de colocar várias vezes no caderno. Os cegos. Os cegos só podem testar pela forma pública. Os cegos só podem testar pela forma pública. Tudo bem? E aí também não esquece, né, que eu já falei para você, tá lá no 1861, né, que a incapacidade superveniente não invalida o testamento. Você tem que olhar para o momento do testamento. Eu já falei 4 vezes, né? Cuidado, isso aí vai cair na prova. Beleza? Vai cair na tua prova, isso aí pode acreditar. Olha só, já caiu até. Olha só, Rafael tem 14 aninhos, recebeu como herança do seu tio uma grande fortuna. Aos 16 anos, Rafael foi lá e casou-se com Fernandinha, pelo regime legal de bens. Um mês após a realização. Rapaz, esse cara, 14 anos, ganhou texto, com 16 casou. Rapaz, esse cara é rápido. Um mês após a realização do casamento, Rafael foi lá e elaborou o testamento, destinando a parte disponível do seu patrimônio para o seu melhor amigo, o do Eduardo. Pensei que era para mim. Inconformada com essa atitude, Fernanda pediu divórcio. Ela marcou, gente. Tá, tudo bem. Tendo o casamento durado apenas 7 meses. Esse Rafael, gente, ele é um trem-bala. Com base na situação apresentada, é correto afirmar que o testamento dele é, olha só, é nulo? Não é, gente, tem mais de 16 anos. É anulável? Não é. Nulo por incapacidade superveniente não interessa, tem que ser capaz no momento, válido, mas só se tornará eficaz com a superveniência da capacidade plena do testador aos 18 anos. Não existe isso.
Olha, a letra E é válido, pois os menores de 18 anos e maiores de 16 podem elaborar testamento independente de emancipação, independente de assistência, e isso continuará válido, ainda que, eu vou logo falar tudo, né? Ainda que venha uma incapacidade posterior. Olha só, vem para cá. Gostaram aí? Então, olha só, tem uma questão prática para você não esquecer disso, não esquecer, tá? E aí eu coloco para vocês, eu vou mostrar na tela, eu vou depois transmitir esse material, vocês podem acessar até no blog, eu vou colocar aqui, mas olha só, são duas jurisprudências em que tratam da possibilidade, tá? Da possibilidade em que não se deve, tá? Não se deve discutir discernimento posterior, tá? Então nós temos dois julgados aqui em que se reconhece sempre o quê? Prova testemunhal. Quando nós estivermos diante de capacidade, deve ser olhado para o momento da lavratura, para o momento da lavratura, para o momento da lavratura. Não esquece disso. Tudo bem? E qual é a idade mínima para ser testemunha do testamento? Você já viu que para testar, a idade mínima é 16 anos. E para ser testemunha? Minha gente, olha só. Você deve estar pensando assim, poxa, mas para testar já é 16, para testemunha deve ser 16 também. Não, gente, olha só. Se você lembrar, no artigo 228, parte geral, no artigo 228 do Código Civil, ele já lembra para a gente que, olha só, vou até colocar, o 16 anos já pode testemunhar. Quem não pode testemunhar é o menor de 16. Então, tá tranquilo. Com 16 anos você pode testemunhar para tudo, inclusive, lógico, para testamento, tudo bem? Então, essa também é uma questão muito importante. E aí eu vou agora fazer mais uma pergunta para você. E o deficiente? E o deficiente, hein? O que, que você tem a me dizer do deficiente? O deficiente pode testar? O deficiente, minha gente, olha só, está lá no artigo 228 agora, foi uma atualização que veio, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que a pessoa com deficiência pode testemunhar a igualdade de condições com demais, sendo assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Tá? E aí eu vou até aprofundar com vocês, tá? E aí eu vou aprofundar com vocês. Me diz uma coisa. Agora imagina só, preste atenção. Imagina que existe alguém que, olha só, que possui uma deficiência. Ele pode testar? Pode. Pode testemunhar? Pode. Agora, olha só, claro que tem que ter a tecnologia que for necessário, tudo bem. Agora imagina o seguinte, imagina que essa pessoa, além de ser deficiente, ela está numa situação que ela foi curatelada. Aquela curatelada excepcional, extraordinária. Ela foi curatelada. Me diz uma coisa, essa pessoa que sofreu a curatela, essa pessoa que está curatelada, ela pode fazer o testamento ou não? Cuidado, porque a curatela ela é limitada a questões patrimoniais. Tudo bem? Só que eu não sei se você lembra, na aula passada eu já comentei que você tem lá no meu blog o seguinte, que é possível no testamento existir, ocorrerem disposições existenciais, situações não patrimoniais. Então, olha só, a curatela, presta atenção, ela só trata de questões patrimoniais. Então, essa pessoa que está sob curatela, ela não vai poder testar das questões patrimoniais. Tudo bem. Só que a curatela não alcança questões existenciais. E as questões que são existenciais, olha só, também o curatelado não está impedido, porque ele só está impedido das questões patrimoniais. Então, a doutrina, ela vem sustentando o seguinte, parte da doutrina já vem sustentando o seguinte, que é possível que ainda que a pessoa com deficiência que esteja com curatela, ela possa testar, pelo menos para questões existencial. Como vai morrer, enterro, reconhecimento de filho, tudo bem? Então fica ligado nessas questões aí. É a doutrina que está trabalhando sobre isso. Então tá aí a pergunta, eu coloco para você, né? Será que é possível o testamento do incapaz para questões ao menos ali que não sejam patrimoniais, reconhecimento de filho, né? Então será que o estatuto da pessoa com deficiência
poderia ajudar neste sentido? Então, dá uma analisada nisso daí, pensa com carinho. É uma reflexão muito interessante que eu convido a você aí gastar um tempo pensando sobre isso, tudo bem? Então, vamos analisando essas questões que a gente pode caminhar. E aí, enfim, nós superamos todas essas questões. Hoje nós já sabemos que tem que respeitar a legítima, que tem que respeitar a última vontade. Falar em respeitar uma vontade, uma maneira de eu verificar esse respeito é observando a forma. E terceiro, eu já sei quem pode testar e quem não pode. Tudo bem? Quem pode testar e quem não pode, já estudamos um bocado de coisa. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o testamento. E aí eu lembro para você de novo, né? O testamento é um ato solene e formal. Eu julgo, ouso dizer que o testamento é o ato mais assim formal que nós temos. É um ato solene absurdo. Então, olha só, muita formalidade. Tudo isso para quê? Para proteger a vontade do testador. Eu já disse também para vocês, não sei se vocês lembram, mas olha só, eu já disse, tem lá no blog também, que é possível o STJ em alguns momentos afastar uma formalidade aqui ou outra para respeitar a vontade do legislador, do testador. Vamos dizer, é como se fosse assim, a forma é importante? É. A forma garante, protege a vontade do testador? Protege. Mas se algum momento tiver um vício da forma da vontade, da forma que foi feito, mas essa violação da forma não está comprometendo a credibilidade da vontade do testador, então a forma não pode jamais sobrepor a vontade, porque o meio nunca pode sobrepor o seu fim. Tudo bem? Então a gente estaria invertendo as coisas, abdicando da vontade porque não foi observada a forma, quando a forma ela é um instrumento para a garantia da vontade. Que coisa, né? Olha só, muito interessante aqui é. Então fica ligado nessas questões. Agora, eu tenho um julgado, eu acho que é o Tribunal de Minas Gerais, em que ele já não aceitou, eu já conversei sobre isso, já dei um pitaco uma vez sobre isso, e eu até vi esse julgado depois, que quando não tiver nenhuma forma, não for observada nenhuma regra, aí, poxa, aí dá licença, a gente não pode falar de maneira nenhuma de respeito à vontade, tudo bem? E aí nós avançando agora, nós vamos avançando e vamos verificar agora quais são as modalidades que nós temos de testamento. Nós temos basicamente dois grandes grupos de testamento. Nós temos as formas ordinárias, comuns, e nós temos as formas especiais, extraordinárias. Então, nós temos a forma ordinária comum e nós temos as formas especiais extraordinárias. Tudo bem? Então é isso aí. Agora, claro que dentro desses dois grandes grupos, nós temos os subgrupos. Tá? Então, dentro da forma comum, eu vou trazer aqui para a tela para vocês, dentro da forma comum, olha só, dentro da forma comum, nós temos o público, o cerrado e o particular. O público, o cerrado e o particular. E dentro da forma especial, nós temos o marítimo, o aeronáutico e o militar. Então é bom organizar isso aqui para deixar bem arrumadinho aí para vocês. Nós temos várias modalidades de testamento. Eu vou estudar com vocês, gente, mais o público, porque é o de maior incidência. Vou explicar um pouquinho do cerrado. E aí, claro que a gente toca no particular, para questões de concursos, provas, exames, etc., saber. Agora, eu vou falar para vocês, tá? Eu tenho quase 15 anos de formado, 14 anos, né? 15 anos. E eu trabalhando em direito de família logo que terminei o curso, né? O meu estágio, né? No tempo que eu fazia a faculdade, eu não sei como é que é aí, os estágios de vocês, mas o meu tempo eu estagiei na família e não era só fazendo petição, não, era fora e etc. Eu nunca vi um testamento especial. Tudo bem? Eu nunca vi nenhum testamento especial. Eu já vi público, eu já vi cerrado, já vi um testamento cerrado, né? E olha só, eu já vi testamentos particulares. Agora, eu nunca vi um testamento especial. Então, vamos sendo bem honestos. Mas pode cair em prova? Cai. Em prova, cai. Então, olha só. Então, vamos trabalhar com as formas de muita abrangência e depois, claro, que a gente explica um pouco os outros, o que diz a lei aí, o que ela comenta. Tudo bem? Eu falo sempre, para você que está assistindo a primeira vez uma aula de sucessões aqui com a gente, eu lembro sempre que o direito de sucessões ele é legalista, ele observa muito a lei. Por quê?
porque ele está mexendo com a propriedade. Então ele tem que ser estritamente legal, protegendo sempre ali, dando uma garantia legal. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar agora com essas questões que estão previstas no artigo 1864. Então, olha só, são os requisitos do testamento público, é o primeiro que a gente está falando. Então, olha só, tem que ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal. Vamos falar sério? O tabelião vai sentar lá para fazer testamento público? Quem vai fazer? O substituto legal, né? Ele vai fazer, e aí, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir de minuta, notas ou apontamentos. Então, olha só, deixa eu só explicar esse inciso 1. Você não pode chegar lá, isso eu estou falando da lei, tá? Olha só. Você não pode chegar lá e apresentar, tudo bem? E apresentar o testamento já prontinho, falar assim, olha, eu trouxe aqui, tá aqui no pendrive, trouxe aí no Google aí, tá? Você pega aí e faz o testamento. Não. Ele pode trazer uma minuta, trazer uma nota, um apontamento, mas não pode trazer prontinho, tem que fazer, porque a ideia é proteger a vontade. Então, ele que fale na frente do tabelião, senão pode parecer por encomenda, vamos dizer assim. Então, agora a gente sabe que na prática, né, já vem ali alguma coisa assim pronta, você geralmente leva no tabelião que você já conhece, etc. Tudo bem? Segundo, é lavrado um instrumento que é lido em voz alta perante o tabelião ao testador e a duas testemunhas, sempre a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destes, né? Então, olha só, pode ser lido pelo testador, se o quiser, na presença destes e do oficial. Então, aí, grava essas formalidades, tá? Então, olha só, isso eu não vou esconder de você, não. Ser o instrumento em seguida a leitura assinalado pelo testador, lógico, e pelas testemunhas e pelo tabelião. E é essa a ordem, tá? Primeiro o testador, depois as testemunhas e o tabelião assina por último. O tabelião assina por último. Isso aqui é sério, tá? Isso aqui o STJ já falou, tem até julgado, tem lá no blog. Então, cuidado com isso, tá? E para terminar, o testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção de declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, né? Então, olha só, se mais de uma, claro, se for mais de uma, já deve ali estar todas as páginas que tiver o testamento deverão ser assinadas. Tudo bem? Então, isso aí são todas as formalidades do 1864. São essências do testamento público. Por isso que eu digo, gente, procura no Código Civil um ato mais solene que o testamento. Não tem. Não tem. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Então, olha só. Aí eu faço um resuminho, né? O testamento público tem que ter no oficial do cartório, duas testemunhas, né? O mudo e o surdo podem testar, né? E lembrar que o cego, a única forma que cego testar. E a única forma que analfabeto pode testar é pelo público. Tá? É importante poder grifar, marcar, anotar isso. Tá? E tem que sempre observar a língua nacional. Por quê? Porque é um ato público. É um ato público. Agora, o que eu quero te dizer, gente, que quando a gente fala que o testamento é ato público, tá? Eu não quero dizer que vai ser na imprensa, que vai ser no jornal, que vai ser na UOL, que vai ser no diário, que vai ser no jornal. Você fala, não, é porque ele está guardado lá no cartório. Só isso, porque foi a maneira que ele foi feito, mas não precisa ficar expondo e etc. Não, não, não. Não é um excesso de publicidade, isso aí não precisa ter, não. Beleza? Então, essa é a construção que nós temos. Aí, eu quero agora que você leia e, se possível, faça essas marcações no 1865, no 866 e no 867. Né? E eu expliquei aí, ó, se o testador não sabe assinar, não sabe escrever, o que ele faz? O tabelião substituto declara isso, assina, né, no lugar do testador. E aí pega mais uma testemunha instrumentária, né? E o indivíduo surdo? Esse aqui ele sabe ler? Sabe. Então ele vai ler o seu testamento e se não souber também ler, aí pronto. Ele vai indicar alguém para ler no lugar presente as testemunhas. E o terceiro é o cego só permite o testamento público, isso aqui grava, tá? Eu já grifei para você, mas será lido em voz alta para o cego, né? E aí duas vozes, né? Em volta de duas vozes, uma pelo tabelião e outra por o seu substituto, ou substituto e a outra por uma testemunha, designada pelo testador, ele leva lá uma pessoa de confiança, e aí circunstancia tudo isso. O que é circunstanciar? Narra isso, escreve tudo isso, certifica tudo isso,
do que ocorreu, tá? Então, 1865 ao 1866 e o 1867, tá? E aí eu gravo aqui de novo para vocês, eu trago muita leitura, muita leitura. Eu sugiro que você vai dar vários pauses nessa aula para que você possa fazer as leituras com muita atenção. Aqui é uma aula que a gente vai despertando em você o caminho para o estudo, dando uma luz, um caminho aí para você seguir. Então, olha só, vai lá no artigo 228 do Código Civil e verifica quem não pode ser testemunha. Gente, isso aqui é prova objetiva. Isso aqui é prova objetiva, é isso. Não pode ser testemunha. Então, ele vai contar uma historinha e vai colocar a idade. Cuidado, menor de 16 não pode ser testemunha. Quem tem retardo mental não pode, né? Quem não tem discernimento para a prática de ato civil não pode. Cego, surdo, quando a ciência do fato que vai depender dele. Então, olha só, não pode. Você já viu aí que o testamento tem que ficar lendo, né? Lendo em voz alta, surdo não vai ter. Então, olha só, então cuidado. Então, quem tem interesse no litígio, o amigo íntimo, o inimigo capital, não pode, né? Então, tem interesse no litígio. Os cônjuges, ascendentes, descendentes, colaterais, até o terceiro grau, de alguma das partes. Olha só, primo pode? Primo pode, né? Por consanguinidade e afinidade. Então, olha só, então cuidado com isso daqui, tá? Cuidado com esses regramentos. Por favor, para, lê, relê, imagina cenários que você possa enfrentar com essas situações de quem não pode ser testemunha, de quem não pode ser testemunha. E aí eu trago o julgado para você, aqui muito interessante, eu vou mostrar, né? Que olha só, o testamento foi celebrado por um testador que não tinha pleno discernimento. E aí, se você olhar na parte 3, olha quem foi a testemunha. Eu vou mostrar. Olha só, quem foi? Penúltima linha. O amigo íntimo não pode, está na lei, não pode amigo íntimo. E a nora. Nora da única beneficiária do testamento. Gente, pô, peraí. Levou a nora. Você já viu? Vou passear com a sogra? Então é porque tem algo muito estranho. Já tem que estranhar isso aí. Né? Então, olha só. Então, muito cuidado com o que a gente está vendo aí. Então, ali, claro que não deu, né? O RESP foi ali, foi no STJ, isso chegou lá. E claro que não teve nenhum avanço essa discussão. Tá bom, olha só, foi declarado nulo porque a testemunha estava violando o artigo 228. E quem mora no exterior? Quem mora no exterior, como é que faz para testar? Eu não sei se você lembra, né? Mas lá no artigo 18 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quem mora no exterior, olha só, vai no consulado. Porque o consulado, olha o que ele acontece com o consulado. Ele exerce a função de celebrar casamento e todos os atos que determinar de registro civil e tabelionato. Então, como é que faz quem mora no exterior? Vai no consulado e lá no consulado vai resolver isso de uma maneira muito tranquila, tudo certo? Aí, após a morte, aqui tem uma novidade do Código de Processo Civil. Morreu, o que faz? Bora lá pegar o testamento, bora abrir. Não. Você tem que entrar com uma ação de abertura do testamento, ação de abertura do testamento, que está lá no 736 seguinte do Código de Processo Civil. Ela baseia, ela traz o procedimento do 1865 aqui do Código Civil. Falecido o testador, o testamento é apresentado ao juiz que abrirá, então é a ação de abertura de testamento, fará registrar, ordenando que seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Mas existe uma ação de abertura do testamento que manda observar os requisitos do 735, tá? Então, olha só, a 736 ela fala isso, então já grava isso aí tudinho, isso aí é para tua prática, né? Então, não perde tempo quanto a isso. Bacana, vamos falar do testamento cerrado. Eu tenho uma imagem aqui do testamento cerrado, ó, gente. Olha só, é assim que ele faz, a pessoa dobra, depois vai lá e costura, cose, ou pode costurar pelas pontas também, tá? Então ele vai todo costuradinho dentro do envelope, vai marcado e assinado, tá? Depois você dá um Google aí, testemunho cerrado, imagens, né? Então olha só, para você gravar. E aí, olha só, né? Testamento cerrado, isso é coisa muito rara de ver, é feito pelo testador ou outra pessoa, duas testemunhas, né? Olha só, o mudo, ele sabe ler, né? Então, o que acontece? Então, ele só não pode ler, mas ele pode testar cerrado. Pode fazer o testamento cerrado.
O surdo-mudo, né? Olha só, pode, mas tem que opor no momento da entrega, na presença de testemunhas, que o testemunho é seu, tá? Então tem que ter essa questão aqui quando estamos com o mudo surdo. E não precisa ser na língua nacional. Esse aqui ninguém vai ver. Esse aqui vai ficar cerrado. O que, que vai acontecer? A pessoa faz, chega lá, ele não lê, ele verifica os requisitos do testamento, faz um termo de aprovação, cola na frente, o tabelião faz, costura ou serra, mas às vezes é costura com cordinha mesmo, e arquiva. Pronto. Testemunho, testamento, cerrado. Tá? Então é só isso que ele faz. Ele dá o termo de aprovação, acabou, não tem maiores dificuldades. Esse daqui, de vez em quando, ele é feito. Por quê? Porque ele tem uma questão mais mística. Ele quer deixar alguma coisa, só que ele não quer que ninguém saiba. Ele não quer dar problema. Então, depois da morte, então quer deixar para alguém que não pode aparecer agora, tá entendendo? Então ele vai lá e faz o testamento cerrado. Esse é um mecanismo muito usado. As pessoas às vezes não querem que saiba para quem vai ficar, tem medo de ser perseguido, não quer criar discussão, então o que faz? Faz o testamento cerrado. Muito usual, muito usual. Né? E aí nós vemos agora para o testamento, particular. Esse aqui eu já vi, mas ele já não é muito de muita incidência, tá? Não precisa ser aprovado, não precisa ser aprovado no cartório, não precisa ser apresentado nem nada. Então já fica assim, credibilidade, né? Bom, não foi levado. Por isso que ele tem que ter mais testemunhas, três testemunhas, tá? Pode ser em língua estrangeira? Pode, se as testemunhas compreenderem, sim, está lá no 1880. Né? E aí, após a morte, leva o juiz com as testemunhas sobreviventes. Aqui tem uma curiosidade, tá? Aqui tem uma curiosidade, qual é? Recomenda-se, tá? Que as testemunhas têm que ser mais jovens que o testador. Porque é o seguinte, pela regra da vida, né, então, olha só, você acredita que o testador vai morrer antes das testemunhas. Não tem que a testemunha e depois, ele não pode colocar dois avôzinhos lá para fazer o testamento, senão quando morrer, quem é que vai estar lá? E aí, como é que vai ficar o testamento particular? Né? Então, cuidado que o testamento particular, ele tem um extremis, né? Um extremis, vou colocar na tela para você parar e copiar, né? Então, olha só, tem o extremis, né, vita, que é o testador assina os motivos da urgência, ele explica por que ele está fazendo ali daquele jeito, por que ele não conseguiu testemunho, o juiz vai lá, analisa e confirma. O juiz vai lá, analisa e confirma. Dá uma atenção especial para essas três modalidades de testamento aí, para você não ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Não pode ter nenhuma dificuldade quanto a isso, tudo bem? Então vamos fechar aqui esse assunto sobre os testamentos ordinários. E aí, minha gente, nós agora vamos passar a trabalhar com os testamentos especiais. E aí, como eu disse para você, a incidência prática dele é raríssima, porque a gente não tem gente muitas vezes em guerra, né? A gente não está em guerra, a gente não está em muitas... ele tem um problema que ele caduca rápido, então vai ter que dar o trabalho, então assim, é muito raro. Mas eu vou explicar para vocês saibam, cai em prova. Em prova cai. Lamentavelmente cai em prova. Então vamos lá. O testamento marítimo, ele é tratado junto com o aeronáutico praticamente. Só que como tem uma pequena diferença, eu prefiro fazer um corte. Mas já grava uma coisa, presta atenção, olha para mim aqui, ó. Tudo que está no marítimo se aplica também para o aeronáutico. Só que o aeronáutico tem dois detalhes a mais. Tudo bem? Então vamos lá. O testamento marítimo é perante o comandante na presença de duas testemunhas, tudo bem? Não pode estar no porto em condições de testar pela via ordinária, viu? Ele é excepcional, então tem que provar que está em alto mar e etc. Mas ele caduca após 90 dias. Então, se não morrer, se ninguém acontecer nada que está em alto mar, acabou aí, 90 dias. Tá? Então, esses aqui são os regramentos básicos. E o testamento aeronáutico? O testamento aeronáutico é perante uma pessoa indicada pelo comandante, ele está pilotando lá o avião, né? Então, olha só, na presença de duas testemunhas e caduca em 90 dias. Então, não tem nenhuma aí, uma novidade que eu estou sabendo e etc, né? Não tem novidade nenhuma quanto a isso aí, não vai ter, não vamos avançar em muita coisa não. Tudo bem? Então, essas são as ponderações
que nós temos sobre o testamento marítimo, né? Então, caduca, está lá no 1895, caduca o testamento militar, né? Depois que depois dele o testador esteja, né? Olha, 1895, tá? Esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Então você tem que ler aí, tá? Do 1893 até o 1896. E aí você vai compreender tudo isso que nós estamos falando aqui a respeito do testamento, 1893 até o 1896, ali também dá uma lida que ele começa a partir de 1886 e aí ele vai embora, né? Então, esse é o marítimo e esse é o aeronáutico. Bora para o militar? O militar já é mais complicadinho. Esse aqui, pelo menos, a gente espera que, né, já teve, né? Então, olha só, em guerra, né? O militar está em guerra, precisa de 2 testemunhas. Agora, se ele não souber assinar, tem que ser 3 testemunhas, tá? Entrega o oficial da patente com 2 testemunhas e, de novo, caduca em 90 dias. A mesma regrinha que eu contei para vocês. Se passar 90 dias, ele estiver em um lugar que ele pode testar pela via ordinária, e o que acontece? Ele vai caducar. E aí nós temos o testamento nucupativo, que é aquele, só para saber nome, gente, que é aquele que está em campo de batalha, ou ferido, né? E aí ele é feito oralmente por 2 testemunhas, né? Então é um testamento militar in extremis. Eu tenho até o 1896 aqui, tenho 1896 aqui, e ele vai dizer: as pessoas designadas no artigo 1893, as pessoas designadas no artigo 1893, que são os militares, né, as pessoas que também estão aos serviços da Força Armada, né, em campanha, dentro do país ou fora dele, né, ou estão com a situação sitiada, nessas situações, não havendo testemunhas, poderão também testar. Então, o militar não é só do militar. As pessoas que estão a serviço das Forças Armadas também poderão. Isso é muito interessante, você dar uma olhadinha lá no 1893, tá? Mas nesse caso, né, lembrar que não terá efeito esse testamento, esse nucupativo que eu estou falando aqui, se ele, né, nessa situação, porque ele foi feito sem o comandante, se ele não morrer na guerra ou se pelo menos convalescer do ferimento. Então, esse é o testamento militar que a gente aqui já guarda, já valoriza algumas questões que são ali importantes. Tudo bem? Então, o nosso estudo aí, nesse bloco que nós fizemos, foi para trabalhar com os pressupostos da capacidade testamentária. Nós trabalhamos também com a questão relacionada ao testamento, lembramos das formas de essência do testamento, relembramos também aquela questão relacionada à possibilidade em que é válido o testamento, ainda que ele descumpra alguma forma, que é aquele decisão do STJ, não vai ter muita dificuldade, que não pode ser nenhuma. Cuidado com quem não pode ser testemunha, e aí você entra na capacidade testamentária. Cuidado com o capaz, né, quando ele não tem discernimento, qual o momento que tem que ser verificado. A grande pegadinha que nós temos aqui, a pessoa que tem 16 anos já pode testar e testar sem assistência, tudo bem? Então fica ligado nessa questão aí. E aí depois eu falei sobre as modalidades de testamento. As 3 anteriores, para a vida prática, muita incidência. Para concursos e exames, claro, aí tem que saber das 6. Isso aí não pode ter nenhum tipo de dificuldade. Testamento público tem que saber tudo, porque é toda a formalidade, toda a solenidade. Não pode abrir mão disso daí, não pode abrir mão de nada. Tá? Então, tem que ficar muito ligado quanto a isso aí. Não pode esquecer número de testemunhas, quem faz, quem testa, quem lê, e como é que fica o testamento do cego, como é que fica o testamento do surdo, como é que fica o testamento do mudo. Eu já marquei tudo aí no material, acredito que você deve ter marcado aí no código, para que fique tudo certo, tudo bem? Então, olha só, essa aí era mais um bate-papo de sucessão testamentária, pressupostos da capacidade da sucessão testamentária. Vamos aprofundando com calma, de maneira homeopática legal, trabalhando com testamento, modalidade de testamento, com certeza você vai avançar. Tudo certo? Um beijo no coração, Deus te abençoe e a gente fica por aqui nessa nossa grande conversa. Valeu, grande abraço.